Galera, hoje eu estou aqui para atualizar para vocês uma configuração de R$4.000. Então, para você que estava esperando o momento certo, a hora para dar aquela ajustada final para você comprar o seu setup de R$4.000, eu acredito que chegou a hora. Dessa vez eu vou trazer aqui, uma placa de vídeo que fazia muito tempo que não aparecia dentro de um orçamento de R$4.000 e agora você já está conseguindo colocar ela dentro de orçamentos de R$4.000. Ficou curioso para saber toda a configuração que eu vou equipar com essa placa de vídeo aqui e qual a minha escolha de R$4.000? Me acompanhe até o final do vídeo que você vai tirar todas as suas dúvidas e vai poder montar o seu setup de R$4.000 no site da Pichau. Bora pro vídeo. Nossa escolha de processador nessa configuração foi um AMD Ryzen 3 3100 que tem 4 núcleos reais e 8 threads total. Então só por essas configurações iniciais você já consegue ver que ele é um processador que consegue ter um bom desempenho dentro dos jogos. Ele, por se tratar de um processador com 8 threads, consegue inclusive encarar games do cenário competitivo com taxas acima dos 100 FPS de maneira bem tranquila. E caso você queira colocar placas mães com chipset mais tops, como B450, X570, B550, ele suporta até um overclock. Na casa dos 4.3, 4.5 GHz, você consegue chegar com esse CPU de maneira bem fácil. Para a placa-mãe, você tem algumas opções no nosso site. As placas-mães do segmento intermediário, como o B450, por exemplo, você consegue já fazer overclock no seu processador. No nosso caso aqui, que o nosso foco não é overclock, não é fazer uma máquina extrema, né? Você não vai colocar peças do segmento mais high-end, então vamos focar aqui numa placa-mãe mais de entrada, economizando justamente para uma máquina com um segmento gamer. Quando a nossa proposta é gamer, nós temos que tentar focar mais na nossa proposta geral, que é a placa de vídeo. Então boa parte do nosso orçamento tem que ficar voltado para a placa de vídeo. Nesse caso aqui, eu vou selecionar uma placa-mãe do segmento A320. Você pode escolher entre diversos modelos no site. Uma dica que eu dou para vocês, o modelo Prime A320MK suporta overclock na memória RAM. Então de repente você compra uma memória 2666 MHz e sobe ela para 3000, 3200 MHz, mesmo em uma placa-mãe A320. Como escolhemos uma placa-mãe A320, ela é limitada a 2 slots de memória. Uma dica que eu dou para vocês, se você pensa a curto prazo, agora, nesse momento, você coloca 2 módulos de 4 GB, vai totalizar os mesmos 8 GB na sua configuração. Não coloca só 4, tem que ser 8, porque 8 é o mínimo que hoje a gente consegue recomendar para você conseguir rodar os jogos de maneira tranquila, ainda mais uma máquina desse porte aqui. A minha configuração em específico, eu vou colocar com um pente de 8 GB. A minha justificativa é que no futuro você pode colocar um upgrade. Então, caso você queira seguir minha dica, essa dica vai servir para você colocar um upgrade de uma maneira mais fácil em uma placa-mãe A320. Assim você coloca um módulo de 8 hoje e no futuro, lá no final do ano que vem, você coloca mais um pente de 8 e você tem 16 GB na máquina. Se você ficar com 2 pentes de 4, muito provavelmente você vai precisar vender esses 2 módulos e comprar 2 de 8 no futuro, se você quiser fazer 16 GB. Então, vale a pena você pensar, analisar sua proposta e ver o que se encaixa melhor dentro do seu orçamento e da sua necessidade. A diferença de FPS é de cerca de 8 a 12% de performance se comparado quando utilizando single channel com dual channel em uma placa de vídeo off-board. Nossa GPU, que é o que vai realmente empurrar os nossos jogos, que é o grande foco. Como eu falei para vocês no início do vídeo, selecione boa parte do seu orçamento, pelo menos quase metade do orçamento, para você investir em uma boa GPU. E a placa de vídeo que eu vou recomendar hoje para vocês, ela já apareceu pela 3ª vez esse mês, com um preço bem interessante, e eu com certeza acho que ela é uma placa de vídeo muito custo-benefício pela faixa de preço que ela está se enquadrando. Realmente os preços dela estão ficando muito bons, e são preços que lembram muito até antes da pandemia, quando essa placa de vídeo foi lançada lá no início do ano, final do ano passado. A placa de vídeo que eu vou utilizar aqui vai ser uma Radeon RX 5600 XT de 6 GB. Essa placa de vídeo, para você que não sabe, ela consegue rodar todos os jogos em Full HD com qualidade alta, muito alta, a mais de 60 FPS, atingindo altas taxas de FPS realmente, e você consegue encarar até um 1440p com uma qualidade um pouco mais moderada, rodando de repente no alto, no médio, algumas opções, dá para jogar em 1440p. Então note aqui que é uma placa de vídeo para rodar Full HD com FPS realmente sobrando e uma placa de vídeo para você conseguir rodar 1440p com uma qualidade médio a alto, acima de 60 FPS. É uma proposta realmente bem interessante pelo preço que essa placa de vídeo anda se encontrando ultimamente. Volta e meia ela aparece nessas promoções aí para vocês. Um ponto interessante também é que essa placa de vídeo ela é a concorrente direta hoje da RTX 2060. A única diferença é que a 2060 tem suporte a Ray Tracing. Então caso você queira essa tecnologia, é melhor você ir já direto
para a placa de vídeo RTX 2060, ela pode se tornar uma opção melhor para você aí no seu caso. No sistema de armazenamento, dentro desse orçamento que eu fiz aqui para vocês de até R$4.000, dá para você deixar uma gordurinha sobrando lá no final ainda da configuração e colocar um SSD de 128 GB, ou você pode completar ali R$4.000, R$4.050 mais ou menos, R$4.100 e colocar um SSD de 256 ou de 512 GB. A dica importante aqui é: coloque pelo menos um SSD, nem que seja de 120 GB somente para o sistema, mas tenha pelo menos um SSD na configuração, que você vai ver que a máquina fica muito mais responsiva, a sua experiência é muito melhor quando a máquina tem um SSD pelo menos para o sistema operacional. E caso o seu orçamento permita passar um pouquinho dos 4.000 e até os 4.100, você pode colocar um de até 512 GB, que aí sim você tem muito espaço de armazenamento para colocar mais jogos, sistema operacional e os principais programas. Fonte de alimentação, você tem algumas opções no nosso site. Para essa configuração de maneira geral, eu recomendo 500 watts, você não precisa passar disso. Então vamos ficar numa configuração, por exemplo, com uma fonte da Deepcool, uma DA500, uma Nidus 500 da Pichau, uma Gandias de 500 watts RGB também, uma fonte da Asatec de 550. Qualquer uma dessas fontes que eu mencionei para vocês são fontes que se encaixam e muito bem para dentro desse orçamento aqui. Então, se você está interessado em montar essa configuração, qualquer um desses modelos vai atender totalmente às suas necessidades. E agora, chegando aqui no nosso gabinete, como sempre, o gabinete é um quesito muito de escolha. Então, você vai selecionar de acordo com as suas necessidades, com o seu gosto pessoal, o que te agrada mais, ou se o seu orçamento limita nessa questão. No meu caso aqui, eu vou colocar um gabinete mais baratinho. Então, um gabinete até 150, 200 reais é o suficiente para suprir a minha máquina aqui. Já vai atender totalmente minhas necessidades. Mas, caso você queira, você pode investir em um gabinete mais top, só que saiba que ele vai impactar no seu orçamento de maneira a deixar a máquina mais cara e não necessariamente vai te entregar mais performance. Na verdade, não vai te entregar mais performance, a não ser que o seu gabinete seja totalmente fechado e esteja super aquecendo a sua configuração. Como eu falei para vocês, galera, realmente essa configuração aqui, ela tá preparada para você conseguir rodar todos os jogos. Essa aqui não tem desculpa, não tem meias palavras. Aqui é uma configuração que realmente consegue encarar qualquer game do mercado tranquilamente. Vou dar um exemplo para vocês. Vai ter aquela galera que vai comentar assim: Júnior, não vai rodar o Call of Duty Warzone porque você colocou só 8 GB. Aí que você se engana. Vai lá nas configurações gráficas, desativa a sombra dentro de cache da memória RAM, você vai conseguir rodar com seus 8 GB. Quer rodar Free Fire? Essa máquina vai rodar tranquilo. Quer rodar PUBG em modo competitivo, gráfico tudo no baixo com distância no máximo? Vai conseguir rodar a mais de 144 FPS em Full HD tranquilamente. Tá querendo rodar games com modo história, os últimos lançamentos, para você se divertir bastante e quer rodar com bastante qualidade em um monitor de maior qualidade como 1440p? Essa máquina é capaz de rodar a 60 FPS com apenas alguns pequenos ajustes dentro dos presets gráficos. Como eu falei para vocês, é uma máquina que não tem desculpa. Desde o processador, a placa de vídeo, todo o hardware aqui é compatível realmente para rodar todos os jogos. E a minha dica de atualizar essa configuração para vocês, ela veio justamente porque a 5600 XT é uma placa de vídeo que tem um bom potencial para dentro dos jogos e fazia bastante tempo que essa placa de vídeo não aparecia dentro das configurações de R$4.000. Mas somente nesse mês de outubro apareceu abaixo dos R$2.000 essa placa de vídeo, o que faz a gente conseguir encaixar essa placa de vídeo dentro de um orçamento de R$4.000 e aproveitar todo o desempenho que ela consegue entregar pra gente. Há 2 meses atrás, esse mesmo orçamento iria com uma placa de vídeo 5500 XT. Agora já conseguimos fazer um belo de um upgrade. Para você que curtiu essa máquina, deixe seu like, seu favorito. Na quarta-feira dessa semana vai sair um vídeo completo para vocês com diversos testes pro pessoal que curtiu essa configuração aqui. Eu vou deixar também na descrição a descritiva de todas as peças que eu utilizei nessa máquina aqui, para você que não pôde acompanhar durante todo o vídeo. Então fique ligadinho lá na descrição que tem todos os detalhes da configuração para vocês. Espero contar com o like de vocês no nosso vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!